a fábrica não sabe vender e a concessionária que fazia isso. Mas no caso de vocês, eu acho que vocês estão fazendo um negócio muito necessário. Haja visto a fragilidade que se encontram esses produtores, né? A gente não está falando de uma concessionária e de uma indústria, não estamos falando de um sujeito que trabalha sozinho, né? E que tem que produzir coisas, criar coisas, vender suas coisas, fazer uma série de coisas. Então, dar essa autonomia para ele é uma situação muito diferente do que a gente encontrava, do que a gente encontra nessa lógica de tirar, de suprimir a cadeia do supply chain, né, a cadeia onde as coisas são feitas, que sempre que a gente tira alguém dessa cadeia, o processo não fica tão bom assim quanto a gente acha que aparentemente ficaria, né? Mas eu acho que em casos como exatamente esse que vocês mostraram, tem uma coisa aí que é justamente, vocês não estão tirando alguma coisa da cadeia, vocês estão entregando para alguém a possibilidade de fazer algo que essa pessoa provavelmente é diferente, por exemplo, de eu falar, no caso de uma feira de livro, por exemplo, você falar que a Companhia das Letras vai usar o aplicativo de vocês para conseguir reservar. Elas não precisam, né? Estamos falando aí já de um caso de uma concessionária de uma indústria automotiva. Mas para um artesão, para uma pessoa que tem um pequeno negócio, isso pode realmente fazer toda a diferença. Então, acho que o valor intrínseco aí da proposta de vocês é muito bom. A única coisa que talvez eu acho é que vocês precisam repensar um pouco, talvez seja o nome. Porque o nome de vocês leva a alguma coisa que é um pouco mais complexa do que isso. Eu acho que o trabalho de vocês, apesar de vocês falarem que vocês não estão focando em nenhum nicho, mas vocês estão focando num setor específico, que é o setor de feiras e eventos, né? Evento no sentido de feira e exposição. Evento em si é um termo que agrega muitas outras coisas. O show dos Rolling Stones é um evento, né? A Hack and Play é um evento. Então, quando você vê um nome como EventNet, você é levado a entender que se trata de eventos de uma maneira geral. E não é um evento muito específico, é um tipo de evento que são as feiras. Vai ser muito mais interessante, vai ter muito mais familiaridade, mais proximidade, se vocês buscarem para a nomenclatura de vocês, para a voz de vocês, alguma coisa que dialogue mais com as pessoas que estão envolvidas nessas coisas. Um termo, um conceito que seja importante para esses grupos, né, que são grupos que produzem, criam, e grupos que organizam feiras. Se vocês encontrarem algum elemento que seja mais próximo deles, o nome, o branding de vocês vai ter muito mais efeito do que vocês colocarem uma coisa que remete a uma coisa muito mais genérica, muito mais ampla. Porque toda vez que eu escrever evento, eu penso numa indústria, né? Eu penso numa indústria assim que fazer um evento lá com o grupo lá de publicidade, esqueci que a minha ex-mulher trabalha, assim, o evento mais barato é $6 milhões, né? Então, assim, da B Ferraz. Fala de evento, para mim, eu lembro da B Ferraz em São Paulo, que assim, para você entrar no escritório, você já desembolsa um cheque de $6 milhões. Então, é isso que a gente está falando aqui? Não, pelo amor de Deus, não é nada disso, não chega nem perto disso. É uma outra coisa. Então, você, pela nomenclatura, pelo branding, você é levado a entender que é uma coisa e, na verdade, é outra. Que tem todo um potencial, tem todo um valor e vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Tá? Talvez minha recomendação seja vocês reverem esse nome e indicar uma coisa mais específica do que vocês estão fazendo. Mas agora é bacana. Obrigada. Parabéns, pessoal, muito legal. Eu acho que até complementando aqui sobre o nome, pensa que, não sei se vocês chegaram a falar o nome do seu Ivo quando vocês foram conversar com ele, não significou nada para ele, né? Então, talvez um nome mais fácil, né, para a pessoa identificar, pode ser mais bacana. Vocês acabaram fazendo números, eu queria entender um pouco a força dessas associações. Qual o tamanho da briga que vocês estão comprando? A gente não tinha noção que existiam esses atravessadores. Então, a gente, num evento que a gente foi, a gente descobriu, a partir do expositor, ele falou, não, a gente sabe das feiras por causa das associações. Mas a gente não sabe quem é que está organizando, quem é que está por trás disso. Então, a gente entendeu que tinha mais alguém entre o organizador e o expositor. Foi a partir disso que a gente começou a analisar tudo isso, de que tem uma organização, de que tem uma associação, do que é que ela faz, do que é que ela omite. Entendi. Não, bacana.
bacana. É bom para vocês aprofundarem e entenderem o tamanho da briga que vocês estão comprando, né? E aí, até pegando um gancho também do que já foi comentado, eu imagino que para o expositor, a associação é bacana porque ele não precisa custear todo um stand, né? Então, talvez vocês pensarem em formas, não sei, agrupar algumas pessoas, eu entro aqui com X obras de arte, você entra com Y, e aí a gente consegue, sei lá, dividir um stand, mas de forma que seja muito transparente para o expositor, né? Mais que para o organizador do evento, mas que eu acho que pode ser um caminho bacana. Não sei se vocês pensaram nisso. Refere a grupos específicos na plataforma, por exemplo, eu tenho um evento e eu quero entrar com uma equipe que vai participar de um stand específico. Não, pensei no seu Ivo, que não sei se ele consegue, se ele tem até obras o suficiente para todo um stand de X metros quadrados, então, poxa, junta seu Ivo, Dona Maria, Dona Julieta, e aí eles dividem isso, porque talvez fique mais barato, e eu acho que é por isso que eles buscam as associações. Então, acho que vocês podem entender. A gente conheceu tanto a parte de artesanato como de profissionais, mestres cervejeiros, pronto, a gente conheceu também. Então, eles têm um poder aquisitivo um pouco melhor, certo? Com relação a profissionais com um artesão, que ele ainda está construindo tem uma certa dificuldade que a gente entendeu. Mas assim, a associação era meio que para facilitar o trabalho deles. Então a gente viu que existe também esse ponto que você abordou, mas existe também uma praticidade que faz o trabalho deles, que é onde a gente quer atingir. Legal. Boa. Eu acredito que seria um passo no início. Nós consideramos que seriam grupos específicos, a pessoa que entrar com seus Ele se colegas organiza de por trabalho. fora, né? E já entram com... Esse ponto de vista, a perspectiva de dividir, eu penso ainda ficar fácil. Legal. Eu vou te passar isso rapidinho. Em termos da plataforma para o organizador, fiquei um pouco em dúvida, porque tem várias plataformas por aí. Eu olho logo para a parte de pagamento, né? Porque o cara, ele vai precisar receber esse dinheiro, né? Então, o Alvinho também já estava com isso na cabeça. Mas assim, o que é que vai amarrar ele só a sua plataforma? E eu acho que eu queria ver além desse matching. O que é que vocês entenderam que é do organizador do evento, além de encontrar os expositores? E que vocês poderiam agregar para não fazer com que esse cara, vou ter que ter esse aqui para entrada, para ingresso lá na ponta, para expositor. Então, queria entender um pouco do que vocês estudaram do universo do organizador. Pronto, a gente analisou que o organizador ele busca também produtos de qualidade. Então, assim, não existe, até existe, mas assim, de forma mais árdua, para que ele consiga produtos de qualidade ou profissionais que tenham produtos de qualidade. Então, acaba assim, contactando pessoas aleatórias e eles não têm noção do que é que eles realmente trabalham, assim, do produto dele em si. Então, a ideia da gente é fazer um perfil onde essas pessoas possam expor o seu trabalho, possam mostrar também relacionamentos que elas tenham para trazer credibilidade. Fulano tem contato com fulaninho que tem isso, então a gente já quer trazer isso para as pessoas, ou seja, essa credibilidade que vale a pena existir para esses expositores. Então, para facilitar o trabalho do organizador. Não sei se eu respondi a tua resposta. Tem. Esses diversos plataformas que devem ser procurados e tem que juntar uma muito grande de informações. Nós conseguimos comprimir apenas com a nossa plataforma. No caso, a gente bota no pré-match, né? No match de pessoas que ainda não conhecem, dando credibilidade. E isso é uma coisa que é muito difícil de ele conseguir fazer, procurando tanta informação separada, espalhada por aí. Ele consegue resolver isso de uma forma mais eficiente. A gente conheceu organizadores que utilizavam planilhas de Excel, formas bem manuais de trabalho. Então, a gente também pensou dessa forma, assim, como trazer mais praticidade para ele. Entendeu? O fato de ele também financiar o evento, ele pagaria com vergonha, então no caso ele pode fazer isso de graça e esperar o resultado. Se não tiver nada, ele também não gasta nada. Ele financia o evento, no caso, como ela falou assim, no exemplo de hoje em R$1.000, ele deixa lá. Se não houver pessoas da plataforma interessadas em participar, ele também fez a divulgação
Parabéns à equipe. Como é teu nome, hein? Vanessa. Vanessa, não sei se você disse no início, se disse eu perdi aqui, Vanessa. A equipe da Event Match traz uma coisa para a gente aqui que eu estava pensando durante a nossa conversa interessante, a importância, Marcelo, da diversidade, né? E aí a gente tem 8 marmanjos ali, tem Vanessa, conseguiu meter o rosa ali na maioria da marca e vir para o pitch fazer a apresentação, poder de persuasão enorme e palmas para a nossa mulherada, né? A gente tem essa preocupação aqui no Porto Digital, no ecossistema é uma preocupação, tem alguns programas específicos, como Minas, e de forma muito séria, muito importante, muito legal para a gente ter vocês perto da gente, toda a diversidade, né? Toda a diversidade faz com que a gente tenha equipes mais completas, então parabéns por isso também. Eu fiquei aqui, a coisa mais importante para mim foi validar aqui com o Balinho, que é um grande amigo que eu conheço há muito tempo, cochichei com ele, são a dor de verdade dos organizadores de evento, ele disse, com certeza. Então, eu não precisaria ouvir mais nada depois dessa pesquisa de 2 segundos que eu fiz aqui a Rubalinho. Vocês estão com um problema real de mercado, você é um cara que atua há muito tempo, né? E vão em frente, porque eu vi lá fora também, vocês ficaram, se eu não me engano, aí na questão do desenvolvimento mobile. Se eu não entendi errado, tá? No meio do caminho vocês desenvolveram, mas acho que a gente tentou testar, não está tudo pronto, né? Então, de novo, esse alerta aí para vocês. Por quê? Eu estou me baseando na referência que a gente tem do Caminhoneiros, Caminhoneiros, a outra equipe, que conseguiu deixar o aplicativo bem redondinho no mesmo prazo. Então, atenção a isso. Mas, por outro lado, queria destacar positivamente, vocês se preocuparam muito com a questão visual, da identidade, né? As camisas estão bacanas, tem os botões lá. Então, isso é muito bacana quando vocês vêm para eventos como esse. E eu acho que com esses destaques aí eu encerro a minha participação. Parabéns. Obrigada. Eu acho legal colocar, porque Ives está acostumado com os demos days do pessoal do SIM, né? E é importante lembrar que quando a gente tem o pessoal do SIM, as equipes são formadas com 17 alunos, 20 alunos, né? E aqui a equipe é bem menor, né? Então o tempo que eles têm para desenvolver e a mão de obra que eles têm ali envolvida já é o tempo já é menor, porque, por exemplo, o nosso demo day do SIM vai acontecer com 1 mês na frente. Então eles ainda tem mais 1 mês de trabalho com uma equipe 3 vezes, às vezes, maior. Então, o que eles estão conseguindo fazer nesse tempo também é bem ali espartano, né? Não tem muito jeito, né? Eu vou passar para Henrique, mas eu vou insistir nisso, com a minha cabeça de empresário, de provocar. Veja, tem uma equipe que teve o mesmo tempo e fez. Né? Não estou aqui julgando que foi a melhor equipe no geral, porque acho que a gente vai fazer isso, não sei nem se a gente faz no final, como faz lá no projetão do SIM. Mas se teve uma equipe que no mesmo tempo fez, é como a Marcela disse, atenção ao que a gente está dizendo aqui. Teve uma equipe que destacou lá 2 ou 3 pessoas da equipe de 8 ou 9 e conseguiu fazer. Né? É só esse alerta que eu faço para vocês. Bom, pessoal, parabéns a todos. Reforçando tudo que foi colocado, eu senti falta, vocês abordaram um problema, eu entendo, um pouquinho mais complexo do que o primeiro problema que a gente viu, o cliente, o restaurante e o fornecedor. Eu senti aqui que se falou em expositor. Eu entendo que existe o produtor, o expositor e o evento. Eu não sei se eu entendi mal, mas ficou confuso para mim o expositor e o produtor. Nem sempre. Pode ser ou não. Ou seja, eu posso ser um produtor, que eu produzo artesanato de alguma coisa, eu produzo doces, eu produzo alguma coisa, mas por definição eu não vou ser um expositor. Isso, por definição, o modelo. Então eu acho que num contexto desse, que é um pouco mais complexo do que o primeiro, vocês visualmente, eu creio que era importante vocês deixarem mais claro os stakeholders e as relações entre eles e o que a solução agrega. Olha, sem a solução seria assim, com a solução passa a ser assim. Porque eu acho que é um problema, com certeza um problema real, eu acho que é um problema que ele cria muitas injustiças, porque a parte mais fraca, no fim, que é quem gerou a riqueza, aquele doce gostoso,
aquele quadro lindo, aquele artesanato, aquela escultura maravilhosa, e realmente o modelo leva a que essa ponta preciosa ela é sacrificada materialmente e é muito injusto. Então é maravilhoso ter algo que agrega isso aí. Mas reforço que todo mundo colocou e bola para frente. Fazer só um comentário que eu esqueci. De novo de número, não tem jeito. Vocês falaram aí de R$100, me corrija se eu estiver errado. R$100 o semestre, correto? Vocês fizeram uma continha de quanto é possível faturar no primeiro ano, uns 5% só do que é o fixo lá. Eu fiz de cabeça aqui, dá 1.700.000, é um bocado de grana. 5% de 170 mil expositores, não é isso que vocês mapearam? Vezes R$200, que são os 2 semestres, né? Dá 1.700.000. Então é uma meta assim bem clara. E para a gente, com a cabeça de investidor, ver como é importante vocês destacarem, as equipes destacarem alguns números, tá? A gente tem, se a gente trabalhar, se vocês forem atrás e conseguirem atingir 5% do mercado que vocês mapearam, no valor que vocês estão propondo, que é super baixo, eu acho um valor super factível, né? A gente tem 1.700.000 de faturamento no primeiro ano. Esse era os comentários. Estava só querendo anotar ali, se fosse aluno. Estavam filmando aqui, acho que não ia perder essa ideia de bicho. Não, apresente. Depois Vou colocar para vocês aqui. Você não vai. Nada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Larissa, esse é o Alex e hoje a gente está aqui representando a Caminhoneiros. Atualmente, 60% de toda a carga brasileira é transportada por caminhoneiros. Até o próximo ano é previsto que 2 milhões de caminhões estejam circulando no Brasil. Para se ter uma noção da importância desses profissionais, basta relembrarmos a greve que ocorreu em 2018, onde os caminhoneiros paralisaram suas atividades e isso causou um impacto negativo de aproximadamente 16 bilhões de reais na economia brasileira. Apesar de serem tão importantes, esses profissionais ainda são muito desvalorizados, onde 65% deles acreditam que a profissão é insegura e perigosa. Um dos profissionais é o Ademar. Ele nos inspirou muito no projeto, mas particularmente me inspirou todo dia, já que é meu pai. Ele tem 47 anos, é casado e é motorista de carreta há cerca de 5 anos. E ele dirige cerca de 12 horas por dia. E durante o trajeto dele, ele acha muitos problemas, como, por exemplo, insegurança, jornada cansativa e também longos períodos longe da família. Um outro problema enfrentado por Valdemar é na busca pelo posto de combustível que atenda a todas as suas necessidades. Ele passa grande parte do seu dia dirigindo, até que finalmente chega a sua hora de descanso. Nesse momento, ele vai ter o trabalho de encontrar um posto de combustível e muitas vezes, quando ele chega nesse posto, esse posto não tem todos os serviços que ele necessita naquele momento, como, por exemplo, restaurante para almoçar ou então um pátio para estacionar enquanto ele descansa. Então, ele vai ter duas opções. A primeira é se contentar com aquele posto que não tem os serviços que ele necessita e a segunda é sair em busca de um posto ideal. Então, apesar dessa parada para descanso ser obrigatória, muitos profissionais, como o Valdemar, encontram dificuldade devido à falta de informação e de estrutura. Então, eles acabam se deparando com postos em situação precária de segurança e de higiene e que, por muitas vezes, cobram preços abusivos por serviços que são básicos. Sabendo disso,
nós fizemos um recorte inicial, onde nosso público são os caminhoneiros, e do outro lado temos os postos de combustíveis como nosso cliente. E por que a gente fez esse recorte? Nós fizemos uma pesquisa onde vimos que quase 90% dos caminhoneiros não querem melhorias nos postos de combustíveis e eles também não têm acesso a nenhuma informação sobre os postos. De serviço e qualidade dos postos de combustíveis, para assim tornar mais prática a busca do caminhoneiro, a melhor. E então nós queremos focar nossos valores, que é a confiabilidade e a prática. E aqui, já na nossa solução, nós focamos em um aplicativo móvel, porque, segundo a CNT, quase 100% dos caminhoneiros têm acesso a smartphone e internet. Então, até também pela praticidade, já que eles estão sempre na pista dirigindo, etc., focamos em 4 funcionalidades básicas. A primeira é a informação, a segunda, notificação, a terceira, filtragem e a quarta, comunicação. Na informação, é nela onde o caminhoneiro vai ter todos os dados relevantes do posto de combustíveis, como, por exemplo, a distância dele até o posto, o endereço do posto, também vai ver quais serviços aquele posto oferece e se o posto tem algum serviço que não está no aplicativo, ele vai poder sugerir isso e também vai poder ver as avaliações, os feedbacks. Vale lembrar que as notas são dadas por caminhoneiros. Nas notificações, dividimos em 3. A primeira é a padrão, onde, por exemplo, ele vai ver quais são os postos mais próximos, promoções, etc. A segunda é voltada para o bem-estar, onde, por exemplo, se o caminhoneiro dirige por 4 horas seguidas, ele tem direito a 15 minutos de descanso, segundo a lei. Então, se ele dirige por mais de 4 horas, vamos levantar uma notificação falando que tem um posto próximo e ele vai poder parar nele. E a de segurança, que é, por exemplo, lembrar de pôr cinto, acender farol, etc. E dos filtros, é aqui onde o caminhoneiro vai ter toda a praticidade. Se ele quiser achar um posto que, por exemplo, ofereça um banheiro 5 estrelas, ofereça um pátio bom, ele vai poder só selecionar isso e vamos retornar a lista para os melhores postos. E também, com o tempo, vamos usar Machine Learning para esses filtros já serem melhorados automaticamente para cada caminhoneiro. E também na comunicação, a gente quer promover esse diálogo melhor do caminhoneiro posto, porque a gente sabe que nem sempre é fácil chegar no posto e falar, por exemplo, que o serviço lá está ruim. Então, o caminhoneiro vai poder dar o feedback e o posto também vai poder responder isso. Então, nós podemos observar como a Caminhoneiros atende melhor o seu público-alvo quando nós fazemos uma comparação com nossos principais concorrentes em relação a algumas funcionalidades que são importantes para esses caminhoneiros. Numa rápida análise, o primeiro concorrente é o Waze, que é um aplicativo de rotas que fornece algumas informações sobre os postos, como o preço dos combustíveis. E o segundo é o TruckNap, que é um aplicativo voltado para caminhoneiros, onde funciona o mercado de carga online e que também traz algumas informações a respeito dos serviços que os postos prestam. E observando rapidamente, a gente já consegue ver que a Caminhoneiros contempla um maior número de funcionalidades em relação aos seus concorrentes e, inclusive, satisfazendo algumas que não são satisfeitas por nenhum desses concorrentes. Como, por exemplo, o feedback das avaliações, onde vai estar sendo promovida essa comunicação entre o posto e o caminhoneiro, e os filtros de busca, que vai facilitar a vida do caminhoneiro a achar esse posto. Para alcançar esse diferencial, a gente se inspirou nessas duas soluções. A primeira é o TripAdvisor, que tem esse foco nas comunicações, e o segundo é o Airbnb, que ele possibilita essa comunicação entre quem está prestando o serviço e quem está contratando. Então, aqui são nossos planos que estão voltados para os postos de combustíveis. Temos 3. O primeiro é o Light, o Basic e o Premium, onde em todos eles vão ter acesso a divulgações e a selo de parceria. Essas divulgações podem ser produtos do posto, serviço do posto, enfim, qualquer coisa que o posto queira divulgar. Ainda no Basic e no Premium, eles vão ter acesso ao boost e levantamento de dados. Esse boost funciona da seguinte maneira. Um caminhoneiro que estiver passando em um raio-x do posto vai receber uma notificação dizendo que ali tem um posto que é nosso parceiro e pode oferecer a ele melhores condições. E o Premium ainda também oferece microtransações. Por quê? Porque alguns postos eles cobram cerca de R$20, R$30. Aquele caminhoneiro, por exemplo, possa dormir no posto. Então, a gente quer fazer microtransações para que a partir do aplicativo o caminhoneiro possa pagar isso. Sobre a validação, validamos tanto com caminhoneiros quanto com postos,
onde dos 12 caminhoneiros, quase 100% aprovou o MVP e dos postos, 100% validaram. E aqui é nosso projeto futuro, onde a gente também quer incluir turistas, nosso escopo, como, por exemplo, os mochileiros que já viajam de moto, de carro, etc. Também queremos adicionar oficinas mecânicas, porque a gente sabe que, enquanto está dirigindo, é muito importante saber expandir o acesso ao app. E também queremos fazer parceria com a indústria automobilística, como, por exemplo, a Volvo, a Mercedes-Benz, porque a gente sabe que eles também pensam no bem-estar dos seus caminhoneiros. O meu nome é Larissa, esse é o Alex, e esse é o time responsável por fazer a Caminhoneiros acontecer. Nós somos a Caminhoneiros, nossa missão é vacar o conhecimento. Vou quebrar um pouquinho e começar por aqui, ó. Henrique, começar por esse lado. Bom, pessoal, parabéns, e eu queria dar um feedback a todos, que eu acho que é relevante. Em um dos 3 casos, eu vi vocês prepararem um business case. Olha, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, isso é o que a gente espera arrecadar, isso é o custo variável que a gente espera que a gente vai ter, esse é o custo fixo que nossa empresa, nosso empreendimento, eu acho que é relevante que se tenha, porque no fim das contas a gente tem que visualizar isso aí. Isso é um feedback geral. Eu achei muito claro esse aplicativo de vocês, entende? E só tenho a parabenizar, ok? Que em 4 meses, tá certo, vocês estão sendo capazes de compilar logo, compilar comunicação, o aplicativozinho funcionando, etc. Só parabéns e bola para frente. Que se em 4 meses fizeram isso, imagina em 2 anos. Obrigado. De novo, queria destacar primeiro, parabéns à equipe, a toda a equipe. Destacar a presença feminina de novo, através da Larissa, a diversidade funcionou aí. Com relação ao cuidado da comunicação, eu percebi que, não sei se é por acaso, não deve ser, os caminhoneiros estão todos ligados, né? Tá? Tem o ON ali no meio, né? Em destaque. Ficou muito bacana. Vocês tiveram cuidado também com as camisetas, como as outras equipes, estão dando parabéns. E o que me chamou mais a atenção foi a inspiração, né? Teu pai, isso mexe muito com a gente. E quando a gente está numa banca de avaliação como investidor, isso é o ponto central, às vezes, de um pitch, tá? Porque ninguém entende desse problema melhor do que ele. Então, isso foi muito legal, vocês terem ido buscar esse problema que ele vive todo dia na pele, quando ele bota o caminhão dele na estrada e quando ele se comunica lá com os companheiros de trabalho dele. Então, vocês têm uma fonte de informação riquíssima, que isso é difícil quando a gente está começando um empreendimento. Eu acho que para mim foi o ponto central da apresentação de vocês. Parabéns. Boa. Eu imagino que hoje existam formas, né, especialmente para o seu pai, para resolver esse problema. Como é que ele resolve isso hoje? Eles têm indicação? Eles param sempre nos mesmos postos? Então, quando a rota é fixa, geralmente, da primeira vez tem muito problema, né? Porque tem que saber qual posto tem que descobrir. Mas, geralmente, quando a rota é fixa, eles já conhecem. Mas, quando não é, vai ter que ir tentativa. Eles se organizam em grupos, por exemplo, sei lá, hoje eles resolvem isso com um grupo de WhatsApp. Ó, tô indo aqui do Recife para Patos, na Paraíba. Quem já fez essa rota? Existe esse tipo de comunicação? Sou completamente leiga. É exatamente isso que eu ia te falar agora. Inclusive, a gente já tinha avaliado o WhatsApp e o Facebook, por exemplo, como alguns concorrentes indiretos da gente. Porque como os caminhoneiros geralmente são uma classe muito unida entre si. E eles geralmente têm grupos no WhatsApp, no Facebook, enfim, em alguns mensageiros instantâneos que eles mesmos falam, olha, eu estou indo para tal lugar, aonde eu posso dormir, tomar banho, almoçar legal. Então, hoje vocês brigariam com o maior a nossa ideia justamente era deixar essas informações mais... Porque, tipo, eles podem perguntar lá, mas talvez não tenha ninguém para responder, por exemplo. Lá a gente tem certeza que eles vão ter essa informação, e de forma mais completa, talvez. Boa. Deixa eu ver. Vocês fazem a roteirização? Faz no aplicativo, né? Faz a roteirização para ele? Não. Só vai informar. Quer fazer isso, porque ia ser legal, né? Assim, ele já teria o planejamento, ó, eu vou no banheiro aqui, eu vou almoçar aqui, eu vou tomar banho aqui, eu vou dormir aqui. Também a gente consegue mandar ele para o Maps, para depois, e a gente consegue... vocês fazem comunicação. Boa.
E uma coisa que me incomodou um pouquinho foi em relação aos boosts que o posto pode dar para subir no ranking e a idoneidade da plataforma, né? Então, como é que vocês já pensaram como que vocês vão garantir de que as indicações são realmente as melhores para os caminhoneiros, sabe? Realmente é que está mais bem avaliado e não do dono de posto que tem mais dinheiro, e a gente sabe que eles têm bastante. Então, os boosters funcionam da seguinte forma: o post vai ficar em evidência, porém a avaliação ela não é afetada. Então, ele está lá em cima, mas tipo, ele é 2 estrelas, e a pessoa vai poder ver que ele é 2 estrelas, entendeu? Basicamente é isso. Aí vocês vão ter um espaço só para quem está... Seria um espaço em evidência lá na parte de anúncios, por exemplo. Entendi. É basicamente como se fosse uma propaganda, mas é paralelo às avaliações. Isso, não afeta porque a avaliação não vai ser afetada em si, entendeu? Boa, legal. Obrigada, gente. Parabéns. Bacana, gente. Parabéns também. Aliás, eu acho que eu queria parabenizar todas as equipes. Eu acho que os pitches estão muito bons. Todo mundo aqui está construindo uma narrativa, não está naquela coisa, né, de querer mostrar, o meu aplicativo faz isso, faz isso, faz isso. Todo tem os protagonistas, a gente se conecta com o que vocês estão apresentando, e assim, eu vi pitches em eventos internacionais que não têm a qualidade daquilo que vocês estão apresentando, tá? É sério isso, para todas as equipes, tá? Os pitches estão realmente muito bons. O de vocês é a mesma coisa, o pitch está muito bom, está muito bem colocado. Eu sei que quase não dá para perceber pelo meu sotaque que eu não sou daqui. Assim, o sotaque é muito parecido com o de vocês, então vocês não tenham percebido, né? Mas eu não sou daqui. E quando eu vim para Recife, eu fazia muito trajeto de Aracaju para cá, porque a família da minha esposa é de lá, então eu montei uma base lá. E eu fazia uma viagem, que é uma viagem longa, uma viagem de quase 7 horas, né? E todas as vezes, essas primeiras vezes que eu fiz essa viagem, eu tive exatamente esse mesmo problema. Eu precisava encontrar quais eram os pontos que eu poderia parar, comer alguma coisa, porque eu estava com criança pequena, aonde que era um lugar que eu ia me sentir confortável. E mapear isso é realmente muito difícil, não é só para o caminhoneiro. Qualquer pessoa que vai fazer um road trip, qualquer pessoa que vai fazer uma viagem longa, vai se deparar com o mesmo problema. E por incrível que pareça, que é assustador, o Waze não resolve. Né? Esse tipo de coisa o Waze não resolve. Então você mapear uma viagem longa, uma rota, os lugares onde para, isso é um recurso. Eu acho que a solução de vocês ela tem um grande potencial de se tornar também uma outra coisa, de oferecer para não caminhoneiros, para pessoas que estão procurando fazer uma viagem longa, uma férias, roteiro de férias de carro. Eu sei que a gente não tem esse hábito, né? Nos Estados Unidos as pessoas fazem muito isso, aqui a gente não tem muito esse hábito, até porque as estradas são perigosas, é complicado. Mas assim, isso envolve talvez um desdobramento da solução tecnológica de vocês, que é incluir pousadas, paradas. Isso daí para um outro segmento de mercado pode dar, e assim, a solução está pronta. Você simplesmente fala assim, isso aqui é uma versão diferente para um outro público. Vocês têm na mão aí uma coisa que talvez vocês também não tenham percebido, mas que pode ajudar muita gente que está numa situação que o Waze não resolve. Agora, tem um outro lado também, né? Tem esse lado que vocês têm esse potencial todo na mão, mas tem uma coisa muito séria. Jaber Ramalho sempre fala nisso, sempre toca nisso. Tem uma coisa que ele chama de vantagem de lascar, que é o famoso unfair advantage, que é assim, são aquelas situações que quando você está trazendo inovação para algo, é sempre bom você ter uma coisa que só você tem e que ninguém vai conseguir reproduzir tão cedo, né? Então todos os diferenciais que vocês mostram para os concorrentes de vocês são diferenciais, mas eles não são grandes diferenciais. O que significa isso? Que assim, o Waze talvez não, porque o Waze não tem essa intenção, não tem esse público em mente, mas aquele aplicativo para caminhoneiros, se eles fizerem um pouco de esforço, eles conseguem reproduzir tudo aquilo que vocês têm, e pior, eles já têm a base de usuário que vocês precisam conquistar, né? Então é interessante, principalmente quando vocês começarem a pensar numa implementação de machine learning, de alguma ferramenta a mais, vocês começarem a procurar alguma coisa que seja a tal da vantagem de lascar,
O que vocês podem agregar nisso que vocês estão construindo que ninguém vai conseguir reproduzir tão cedo, para vocês não se colocarem num posicionamento nesse mercado que de repente vocês podem ser atropelados por uma empresa que já está fazendo isso há algum tempo. Né? Então pensem em buscar um pouco mais que coisinha que aquele caminhoneiro não tem de jeito nenhum, e que se vocês se dedicarem a trazer isso para ele, ninguém mais vai conseguir fazer, porque ninguém vai ter essa tecnologia, esse conhecimento que vocês já demonstram ter. Vocês já têm um conhecimento bem grande, eu vou dizer até antropológico, dessas pessoas. Vocês entendem bem a vida dessas pessoas, não só pelo que vocês colocaram aqui, mas pelas respostas. A gente vê que vocês têm um domínio das necessidades, das questões dessas pessoas. Então vocês têm esse conhecimento. Então dentro disso daí, o que vocês podem trazer de realmente um atrativo para esse caminhoneiro, que vocês, se vocês dedicarem, nem o Waze, nem o Truck, sei lá, ninguém vai ter. E aí vocês vão ter um ponto de segurança para falar, os próximos 3, 4 anos, nenhum concorrente chega perto. E aí vocês têm uma tranquilidade para operar. Tá? Então busquem isso daí. Obrigado. Parabéns. Parabéns, pessoal, novamente, assina embaixo aqui o que meu amigo falou. Estava até querendo saber com quem vocês estão treinando pitch para eu treinar também. Porque parabéns aí, viu? Parabéns mesmo, porque realmente está muito completinho, muito bem feito. Todas as equipes estão de parabéns. Como ele falou, é sério mesmo. Então, a gente estava pensando aqui algumas coisas para comentar, a questão do WhatsApp, né, que foi falado. E o WhatsApp hoje ele é uma gambiarra, que a gente chama de solução para muitas soluções. No meu caso, que é paga bem cobrança, muita gente cobra pelo WhatsApp. E qual é o que eu faço? Pô, e ali é gratuito. O que é que eu faço para poder ter o diferencial? Tendo uma proposta de valor muito clara, entrega de valor. E vocês já pensaram em várias entregas de valores aí que em relação tanto para o caminhoneiro quanto para o posto. Então é assim, entregando esse valor que faz com que você retém e dê diferencial para as gambiarras, que são as soluções mais que a turma mais corre, porque é o que tem e a alternativa existente que ele tem para fazer. Outra questão que eu estava pensando aqui é um terceiro agente que eu não sei se vocês já pensaram, que é o próprio, que gira muito dinheiro, e como elas podem ser inseridas aí, que é as próprias transportadoras ou empresas que contratam os caminhoneiros. Então eles podem ter algum plano de incentivar, se o cara está bem, se o cara está parando, se o cara está tendo lá o caminho dele percorrido da maneira correta, o que é que eu posso dar de benefício para ele, né? Então pensar desse terceiro agente, como ele entraria aí. E a outra que é o botão de alarme de emergência, que é na hora de fazer xixi, velho. Xixi, quando o cara, não sei como é que eles tratam isso. Se eles usam a garrafinha dele lá no meio. Mas assim, eu tava uma vez, acho que semana passada, eu fui daqui pra Caruaru, eu sou meio ruim pra isso, eu tenho uma distância, sei lá. E aí eu fiquei doido atrás de um posto. Graças a Deus eu parei num posto, bacana, e fui lá mesmo, e tipo assim, mas foi só pra isso. Então não sei se essas necessidades fisiológicas se sobressaem mais para que possam apontar de uma forma mais correta e dizer, botão de alarme tem um mais próximo aí, sei lá. Bom, é isso, mais criatividade aí para implementar, porque vocês estão de parabéns, pessoal. Legal, gente. Parabéns, eu tô chocada com o design de vocês, a forma que vocês desenvolvem mesmo o pitch, porque é muito difícil. A gente vê empreendedor que está aí no mercado há algum tempo e às vezes não tem essa pegada. O slider é um nome ali, um número pingado no Arial e pronto. E vocês já venderam isso com os olhos, né? Vocês já impactaram a gente de início e isso são os 3, tá? As 3 startups estão muito boas mesmo. Total. Eu fiquei pensando, acho que foi algo que eu perguntei lá fora, inclusive um de vocês, sobre aquela coisa. Eu sei que o Maps, você está offline e você consegue ainda assim seguir sua rota, né? Eu fico imaginando quando esses caminhoneiros estiverem numa rota muito remota, né? Que são esses lugares específicos que eles passam às vezes que só tem mato e chão de terra. Se vocês pensarem em alguma coisa nesse sentido que possa auxiliar eles ali, às vezes a internet não pega, o celular descarregou. Não, o celular descarregou. Aí não tem solução, não tem nada. Mas, e aí, assim, quando não tiver internet, o que faz? Eu não sei
tecnicamente como isso é possível. Eu sei que o Maps ele já possui essa funcionalidade, né? Isso. Vocês pensaram nisso também, senão... Eu tinha até te falado, né, que tipo, como a proposta da gente é ser o mais dinâmico possível, como é colaborativo, talvez o preço esteja mudando toda hora, o preço do combustível lá e tal. Fica complicado da gente tentar manter isso offline de alguma forma, até pelas avaliações também que vão ser constantes e a adição de serviços talvez. Aí, com relação a isso, eu acho que a gente vai ter que ficar devendo. Mas eu acho que o que a gente pode fazer é justamente o que ele falou, tipo, ver mais ou menos qual é a rota do caminhoneiro e já tipo, fazer um planejamento. Legal. Isso pode ser uma coisa... Também como o Maps funciona, que você escolhe um espaço que você quer salvar as informações, poder salvar localmente, para poder acessar o offline. Sim, é importante vocês pensarem nisso. E lembrando, nesse quesito, às vezes o mais importante pra gente é encontrar um posto rápido que eu consiga ir no banheiro e que seja seguro, do que às vezes o preço que eu vou pagar na gasolina. Que às vezes é um diferencial, claro, porque são litros de gasolina, várias vezes colocado. Mas que em relação à minha segurança, a prioridade é a minha segurança, é o banheiro, necessidade fisiológica, etc. Então é importante pensar nisso. Mas muito bom, gente, parabéns. Obrigada. Eu acho que nosso amigo da PagBem falou uma coisa importante no pitch anterior, da questão de vocês colaborarem entre as startups. Então, eu lembrei aqui, por exemplo, tem uma investida nossa que é a Fusion, que eles focam esse mercado. O mercado deles, na verdade, é um mercado de distribuidores de mercadorias. Então, o público consumidor deles são as distribuidoras, eles pagam uma mensalidade por caminhão que está usando a solução. Então, no controle de jornada, eles têm um módulo bem específico. Então, aquela questão deles terem que parar a cada 4 horas, não vão reinventar a roda, procurem, estou só pensando um exemplo, mas tem muita coisa que vocês podem integrar com algumas features de outras startups e ganhar valor, e ganhando valor. O controle de jornada deles está bem redondinho, porque eles têm muito cuidado nas distribuidoras por conta disso, para controlar isso. Eu não sou da banca, mas... Só para contribuir mais ainda com vocês, assim, a gente vive num país extremamente violento, e se a gente pensar, por exemplo, pro interior de Pernambuco, a gente tem o polígono da maconha, que você tem hora para passar, né? Você não pode passar determinada hora. Talvez acrescentar aí ou uma espécie de botão do pânico, ou alguma relação que a Polícia Rodoviária Federal, ou que a Polícia Federal, ou que qualquer guarnição de polícia pudesse ser acionada à medida que o caminhoneiro ou caminhoneira, porque tem mulheres também caminhoneiras, pudessem acionar esse botão, e esse botão não, sei lá, acionar um negócio lá e a polícia ser conectada, informada, dizendo que aquela pessoa está correndo algum tipo de perigo. Talvez isso fosse um valor a mais agregado para o usuário caminhoneiro, porque vive-se uma questão muito tensa nas estradas. Além da questão de acidentes, a gente tem a questão dos assaltos, do sequestro das cargas. Então, assim, um pessoal que vive em constante tensão. Talvez conectar isso aí seja uma coisa interessante, inclusive para a segurança pública, né? Para ajudar isso. Desculpa a intromissão, só porque eu não sei que sou. Você tem algo a acrescentar, Júlia? Eu tenho um alerta importante linkando com um evento que a gente estava. E isso vale para todos nós que estamos metidos, não só as 3 equipes, mas todos nós que estamos metidos nesse mundo aí das startups. Ontem a gente teve um evento muito bacana aqui do IBGC sobre governança corporativa. E uma das coisas que se falava era da importância de se documentar os acordos no início, né? E aí me ocorreu isso há pouco aqui, no meio de um dos pitches, acho que do pitch anterior, alguns projetos desse de projetão vão virar negócio, não tenho dúvida, né? E aí a gente tem uma equipe 8, na outra 10, de repente na outra 15. Se isso vira um negócio, como é que se trata propriedade intelectual, como é que se trata percentual de participação societária? Eu queria deixar esse recado, porque eu acho que a gente tem que levar isso para dentro das cadeiras, né? Inclusive o pessoal do IBGC se colocou à disposição para fazer alguns seminários. Ontem estava sendo lançado o caderno de governança corporativa para as startups e scale-ups. A gente só se preocupa
e tratar disso quando o problema está em cima da mesa. Então, para evitar briga e evitar inclusive rompimento de amizade, porque isso acaba acontecendo, a gente perde não só dinheiro, mas perde amizade. Eu queria deixar esse recado que a gente tem que ter cuidado com isso. O pessoal está lamentando aqui, porque ligou. Cadê para ouvir, né? E o material já é público, né? E tá para download o PDF no site. Ótimo. E é uma preocupação iminente, assim, porque eles vão sair daqui e vão começar a virar startup, aí alçam voo, não necessariamente a equipe completa, uma parte da equipe, são outros membros que entram, e as ideias são de um grupo, né? Então é uma preocupação que a gente passa a ter no dia seguinte, né? Não nesse momento, mas é bom pensar um pouco antes, preventivamente. O lado técnico é um grande desafio, mas esse lado econômico, esse lado de governança, tudo é um conjunto para no fim dar certo. Já não é projeto mais, né? Já é startup, já é empresa. Meninos, obrigado, certo? Pessoal, lamento, porque eu fico ouvindo ali, só ouvindo as ideias, os insights aqui, que são elogios, são contribuições diretas para o negócio, e, lógico, acho que os principais beneficiados são eles, né? Que participaram disso ponta a ponta. Foram 3 meses e meio, então de 12 de agosto até hoje, 20, né? Que tiveram até ontem, então a grosso modo pode dizer que foram 3 meses para chegar até aqui. É um ritmo intenso, é muito conteúdo, é muita coisa para fazer, muito desafio, mas aí deu tudo certo, felizmente, né? Eu fico muito feliz, agradeço imensamente a participação de cada um, certo? As contribuições foram dadas, o espaço que o Porto sempre concede, e espero em 2020 a gente estar aqui de novo com uma terceira turma como essa, né? Às vezes eu fico com receio da outra turma não ter tanto sucesso, mas elas vêm, tem mais ainda e assim vai, né? Felizmente acho que é um processo que está dando muito certo. Pessoal, vou fazer o seguinte, vamos ter uma foto final. A gente, depois eu discuto com a banca, questão de nota, de avaliação geral para a gente pensar das 3 equipes, certo? Não tem premiação, acho que todas estão premiadas, no fim das contas. Né? Então a gente realmente não classifica, são poucos grupos, acho que todos estão muito bem. Então se sintam de fato premiados, estão levando aí muita coisa para a carreira de vocês, isso é o principal. Certo? Vamos fazer foto então? Obrigado.